polilaminina. Intervenção divina milagrosa ou apenas uma descoberta científica extraordinária? Hoje, vamos falar sobre essa proteína surpreendente que está mudando para sempre a história de quem não conseguia mais andar. A bióloga brasileira Tatiana Sampaio fez essa descoberta que está permitindo que pacientes paraplégicos voltem a caminhar após uma lesão. Mas o detalhe que intriga o mundo é que o formato exato dessa molécula vital é o de uma cruz. Seria essa proteína a assinatura do Criador no corpo humano? Sejam bem-vindos. Mas antes de te contar toda a verdadeira história sobre a polilaminina e o tempo que levou para ser feita, veja que essa não é a primeira vez que o impossível invade os laboratórios. Vamos te mostrar várias descobertas da humanidade que parecem muito mais uma intervenção divina direta do que algo simplesmente descoberto por uma pessoa normal. O acaso não existe. A ciência chama de serendipidade, o ato de encontrar algo valioso por puro acaso enquanto se procura por outra coisa. Mas para nós, o acaso é apenas o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar a obra. O maior exemplo disso aconteceu em 1928 com o médico Alexander Fleming em Londres. Ele era brilhante, mas famoso pela extrema desorganização. Antes de sair para tirar férias, ele cometeu um erro amador. Esqueceu algumas placas de vidro sujas. Essas placas continham culturas de bactérias mortais abertas sobre a bancada. Para a ciência, aquilo era um experimento arruinado. Mas enquanto ele estava fora, um esporo raro de fungo voou por uma janela aberta e caiu no lugar exato. E o milagre exigiu mais. Aquele verão em Londres teve uma variação anormal de temperatura. O mofo precisou do frio exato para crescer, seguido do calor exato para as bactérias reagirem. Uma orquestração perfeita. Ao voltar das férias, Fleming notou que o mofo verde havia contaminado a placa, e ao redor daquele fungo, as bactérias mortais simplesmente desapareceram. Havia um halo de transparência perfeita. Era o nascimento da penicilina. O primeiro antibiótico que salvaria milhões de vidas. Quantas chances matemáticas existiam para essa sequência impecável de eventos? A cura para a humanidade foi entregue através de um erro humano e uma janela esquecida. E a providência divina não parou por aí. A penicilina de Fleming era difícil de purificar em grande escala. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava desesperadamente de mais remédios. Foi então que uma assistente de laboratório encontrou, de forma totalmente inesperada, um melão podre no mercado comum. Aquele melão carregava uma variante do fungo capaz de produzir 200 vezes mais penicilina. A salvação das tropas veio do lixo. Outro acidente que redefiniu a história humana e provou que o invisível governa o visível aconteceu em 1895. O físico alemão Wilhelm Röntgen estudava raios catódicos num tubo de vácuo fechado e coberto por um papel preto, feito para bloquear qualquer luz. De repente, ele notou algo fisicamente impossível. Uma tela química que estava largada longe do equipamento começou a brilhar intensamente sozinha no escuro da sala. Havia luz no oculto. Uma radiação completamente invisível estava atravessando o papel preto e o ar. Röntgen começou a colocar objetos na frente dessa energia, até que pediu para sua esposa, Berta, colocar a mão entre o tubo e a tela. A primeira radiografia da história revelou os ossos da mão dela e o seu anel de casamento. O que sempre esteve escondido debaixo da pele foi revelado num instante. Um erro de vazamento luminoso criou toda a medicina diagnóstica. Logo em seguida, em 1896, o céu nublado de Paris se tornou o cenário de outra intervenção. O cientista Henri Becquerel suspeitava que sais de urânio poderiam emitir raios se fossem expostos à luz do sol. Mas o clima fechou, e o sol não apareceu por dias. Frustrado, ele guardou seu experimento junto com chapas fotográficas dentro de uma gaveta escura.
Ele esperava pelo sol, mas o universo tinha outros planos para revelar o poder da criação. Contrariando a lógica, Becquerel decidiu revelar aquelas chapas fotográficas, mesmo sem a luz solar, esperando encontrar imagens fracas ou apagadas. Para sua perplexidade absoluta, as imagens estavam intensas e nítidas. Ele concluiu que o urânio emitia radiação de forma espontânea, sem precisar de nenhuma energia externa. O clima ruim forçou um erro de armazenamento que acabou abrindo as portas gigantescas da física atômica para toda a humanidade. A história da primeira vacina contra a varíola também esconde um toque de providência. A glória foi dada a Edward Jenner em 1796, como se ele tivesse tido uma epifania isolada. Mas a realidade é que a cura já caminhava silenciosamente entre os mais humildes. A proteção oferecida pela varíola bovina já era um fato conhecido no folclore rural europeu muito antes da ciência oficial a reconhecer. O conhecimento divino foi entregue primeiro aos camponeses. Décadas antes do famoso médico sistematizar a vacina, um simples fazendeiro chamado Benjamin Geste teve a coragem de usar o pus das vacas para proteger a sua própria família, obtendo sucesso absoluto contra a praga humana da varíola. O grande mérito de Jenner foi testar e publicar o que os trabalhadores rurais já sabiam por observação. Deus usou a rotina invisível dos estábulos para entregar à humanidade a chave que erradicaria a pior das doenças. A influência do inesperado estende-se a todas as áreas, transformando supostas falhas em milagres tecnológicos. Em 1938, o químico Roy Plunkett tentava criar um novo gás refrigerante. Ele guardou um cilindro de gás no gelo seco, mas ao abrir a válvula, nada saiu. O gás parecia ter desaparecido por completo, mas o peso do cilindro indicava que a matéria continuava lá dentro. A lógica científica havia falhado, obrigando-o a serrar o recipiente de metal. Ao abrir o cilindro, Plunkett não encontrou o gás que procurava, mas sim um pó branco, ceroso e incrivelmente escorregadio. O gás havia polimerizado de forma espontânea e misteriosa, criando um resíduo indesejado. Essa falha acidental deu origem ao Teflon, um material com resistência extrema ao calor que se tornaria essencial para a exploração espacial e para a nossa vida cotidiana. A providência transformou um erro de refrigeração numa revolução. Em 1945, um engenheiro chamado Percy Spencer trabalhava com radares militares, cercado por tecnologia de guerra. Durante um teste rotineiro com emissores de micro-ondas, ele notou algo bizarro. Uma barra de chocolate que estava no seu bolso havia derretido completamente, mesmo sem nenhuma fonte de calor visível. Ele percebeu que a radiação invisível estava a agitar as moléculas de água do alimento, gerando calor de dentro para fora por puro acidente. Movido pela intuição, Spencer testou o fenômeno com grãos de milho, que estouraram imediatamente. Sem querer, a tecnologia criada para rastrear aeronaves inimigas na Segunda Guerra Mundial transformou-se no forno de micro-ondas. Um equipamento que hoje está em quase todas as cozinhas do mundo nasceu de um lanche arruinado num bolso de jaleco. Mais uma vez, o invisível alterou o rumo da tecnologia civil através de um pequeno detalhe do dia a dia. Até mesmo a falta de higiene num laboratório já foi usada para mudar a história. Em 1878, o químico Constantin Fahlberg passou o dia a trabalhar com derivados tóxicos de alcatrão. Exausto, ele foi jantar e cometeu um erro grave. Esqueceu-se de lavar as mãos. Ao morder o seu pão, sentiu um sabor excessivamente doce. Ele poderia ter sido envenenado pelo seu descuido, mas em vez disso, a sua falha resultou na descoberta da sacarina, o primeiro adoçante. A maior lenda da ciência também esconde a mão do destino. Isaac Newton não descobriu a gravidade apenas porque uma maçã caiu, algo que acontece milhares de vezes por dia. O verdadeiro milagre estava no contexto.
Em 1665, a Grande Peste de Londres forçou Newton a um isolamento profundo. Foi a pandemia que o tirou do caos urbano e o colocou num estado de contemplação silenciosa no campo. O isolamento forçado preparou a sua mente para decodificar o universo. A epifania de Newton não foi perceber que as coisas caem, mas sim compreender que a mesma força invisível que puxava a maçã para o chão era exatamente a mesma que mantinha a gigantesca Lua presa na sua órbita. Ele usou aquele momento fortuito de observação para unificar a física terrestre e a celeste sob uma única lei matemática. Um evento trivial, guiado pelo silêncio de uma quarentena, transformou-se no pilar absoluto de toda a ciência moderna. Penicilina, raios X, vacinas e gravidade. Todos esses saltos monumentais da civilização partilham a mesma assinatura de eventos improváveis e mentes preparadas. Como disse Pasteur, o acaso apenas favorece a mente preparada. E é exatamente essa sintonia entre o imprevisto e a dedicação extrema que nos traz de volta aos dias de hoje, ao laboratório da UFRJ no Brasil. Está na hora de revelarmos os bastidores completos da assombrosa proteína de Deus. Retornamos agora aos laboratórios da UFRJ no Brasil. A descoberta da polilaminina não caiu do céu em uma noite, mas exigiu 25 anos de dedicação absoluta da bióloga Tatiana Sampaio. Ela passou décadas estudando a matriz extracelular, o ambiente microscópico que envolve e protege as nossas células. Foi essa persistência quase inabalável que preparou o terreno para que a proteína de Deus fosse finalmente bioengenheirada e usada como cura. Para compreender a magnitude desse milagre médico, precisamos separar a polilaminina das famosas terapias com células-tronco. A medicina tradicional sempre buscou substituir as células mortas da medula por novas células. É uma tentativa de recriar do zero o que foi destruído pelo trauma. Mas a equipe brasileira percebeu que o segredo não estava em fabricar novas peças, mas sim em consertar a estrada quebrada para que o próprio corpo pudesse se curar. É aqui que entra a laminina original. Ela é uma glicoproteína essencial que atua com força total quando ainda somos embriões. No ventre materno, ela é a grande arquiteta que organiza os tecidos e orienta o crescimento milimétrico dos nossos nervos. Porém, quando chegamos à fase adulta, essa proteína maravilhosa praticamente desaparece do nosso sistema nervoso central. Sem ela, uma medula rompida perde a capacidade natural de se regenerar e se reconectar. O lampejo de genialidade da doutora Tatiana foi buscar essa proteína na origem da vida humana, a placenta. A sua equipe conseguiu extrair a laminina e adaptá-la em laboratório através de um processo de bioengenharia complexo. O resultado foi a polilaminina, uma versão polimerizada e muito mais robusta dessa molécula. Eles criaram uma estrutura gigante, capaz de suportar o peso da reconstrução nervosa. O laboratório imitou perfeitamente a obra do Criador. Quando uma pessoa sofre uma lesão medular grave, o corpo cria uma cicatriz glial que bloqueia a passagem de qualquer sinal elétrico. Ao ser injetada exatamente no local do trauma, a polilaminina funciona como um verdadeiro andaime biológico. Ela cria uma ponte química segura sobre o abismo da lesão. Essa estrutura física fornece o suporte exato para que as fibras nervosas sobreviventes consigam atravessar a cicatriz e encontrar o caminho de volta. O objetivo da polilaminina não é criar novos neurônios de forma artificial, mas sim resgatar a comunicação daquelas células que ficaram isoladas. A ponte de proteína permite que as redes neurais situadas acima e abaixo do trauma voltem a conversar. É como religar os fios de um supercomputador que havia sido desligado. A eletricidade do corpo volta a fluir. A sinapse acontece
E o milagre do movimento ressurge de onde a medicina tradicional só via a paralisia. E os resultados práticos dessa intervenção biomédica estão gerando um choque de esperança em escala global. O caso mais emblemático é o de Bruno Drummond de Freitas. Em 2018, ele sofreu uma lesão cervical completa, uma daquelas sentenças irreversíveis de tetraplegia. Mas após receber a aplicação experimental desse polímero, o impossível aconteceu diante dos médicos. Bruno recuperou a capacidade de caminhar. A proteína em forma de cruz o levantou da cadeira. A velocidade da regeneração, em alguns casos, desafia qualquer prognóstico clínico anterior. Outro paciente, Luiz Fernando Moser, relatou o retorno impressionante da sensibilidade e do controle de suas funções musculares em menos de 48 horas após a intervenção com a polilaminina. O que antes levava meses de fisioterapia sem garantia de sucesso, agora responde em questão de dias. A matriz biológica acorda o corpo com uma eficiência quase celestial. Mas o que fez essa descoberta explodir fora dos laboratórios foi a estrutura trimérica da laminina. Ela é composta por cadeias que se entrelaçam formando um braço longo e braços curtos, desenhando a exata forma de uma cruz cristã. A ciência fria classifica isso como pareidolia ou apenas uma necessidade funcional de ligação celular. Mas para os olhos da fé, é impossível ignorar que a base da nossa cura e união celular carregue o maior símbolo de salvação. Pregadores em todo o mundo usam essa imagem microscópica como a metáfora teológica perfeita. A cruz é a cola que mantém o corpo e a humanidade unidos. Esse simbolismo poderoso ajudou a humanizar a ciência brasileira, aproximando-a do grande público. Mas ele também ofuscou o rigor absurdo de 25 anos de trabalho solitário. A doutora Tatiana provou que a verdadeira fé científica exige paciência para ler a assinatura de Deus escondida na nossa biologia. Apesar dos resultados que parecem milagres vivos, a jornada da polilaminina ainda enfrenta um caminho de provações. A própria doutora Tatiana Sampaio e a comunidade científica pedem cautela absoluta. Em janeiro de 2026, a Anvisa autorizou oficialmente o início da fase 1 de testes clínicos em humanos. O objetivo primordial não é apenas fazer andar, mas atestar a segurança da molécula e observar meticulosamente a reação do organismo a essa intervenção biológica. Para transformar essa descoberta revolucionária da UFRJ em um medicamento registrado, o laboratório brasileiro Cristália entrou em cena. Eles já investiram cerca de 100 milhões de reais na pesquisa. É um esforço monumental para manter o desenvolvimento produtivo dessa tecnologia de ponta em solo nacional. A ciência brasileira luta arduamente para mostrar ao mundo que a cura para a paralisia pode e deve nascer nos laboratórios do nosso próprio país. No entanto, o projeto também trouxe à tona um debate ético e científico doloroso. Surgiram relatos de 3 pacientes que vieram a óbito após receberem a substância. Eles não participavam da pesquisa oficial, mas conseguiram o tratamento através de liminares judiciais desesperadas. A esperança de voltar a andar fez com que famílias buscassem a justiça para antecipar o acesso à polilaminina, revelando o desespero e a urgência de quem vive preso em uma cama. É crucial ressaltar que esses 3 pacientes já se encontravam em estado clínico gravíssimo antes mesmo da aplicação. Até o momento, não existe nenhuma comprovação científica de nexo causal entre o uso da proteína e os óbitos ocorridos. A fragilidade da vida humana nesses casos extremos nos lembra que a ciência, mesmo quando toca no milagroso, ainda esbarra nos limites mortais do nosso corpo. A busca pela cura é sempre uma linha tênue entre a fé e o risco. Esse caso expôs uma ferida profunda na realidade da ciência nacional: o financiamento.
Apesar de ser uma descoberta revolucionária que pode mudar a história da medicina, o Brasil perdeu a patente internacional da tecnologia de Tatiana Sampaio. O motivo é assustadoramente simples e triste. Faltaram recursos financeiros básicos para manter o pagamento das taxas anuais de registro no exterior. Uma falha burocrática que custou o domínio sobre a própria inovação. Esse cenário doloroso é o que os especialistas chamam de fuga de patentes. O conhecimento brilhante, gerado com tanto suor nas nossas universidades públicas, acaba frequentemente sendo capitalizado por gigantescas empresas estrangeiras. O Brasil planta a semente da genialidade, mas barreiras burocráticas imensas impedem que a colheita retorne como um benefício financeiro direto e imediato para a nossa sociedade. A engenharia da esperança esbarra no papel. É exatamente para reverter essa tendência trágica que o investimento maciço da Cristália se tornou tão vital. A parceria entre a universidade pública e a iniciativa privada tenta blindar a invenção da doutora Tatiana Sampaio. Eles lutam para garantir que, quando a polilaminina for finalmente aprovada e comercializada, ela seja um orgulho nacional, acessível primeiro aos brasileiros que tanto necessitam dessa ponte microscópica para recuperarem os movimentos. A saga da proteína em forma de cruz nos ensina que o progresso nunca é uma linha reta e previsível. Como vimos na história da penicilina e dos raios-X, a ciência é feita de um preparo exaustivo que, de repente, encontra a fagulha do improvável. O caso da UFRJ demonstra que o entendimento profundo das proteínas microscópicas continua sendo a nossa maior fronteira. O formato da laminina evoca o misticismo, mas a sua ação na medula é pura regeneração biológica. Enquanto as células-tronco ainda buscam o seu espaço ideal, a modulação do microambiente com a polilaminina apresenta-se como a luz no fim do túnel para traumas antes considerados totalmente irreversíveis. A biologia da matriz extracelular esconde segredos que apenas agora começamos a decifrar. O corpo humano é um universo vasto, e a biologia moderna está apenas começando a ler as entrelinhas do manual de instruções deixado pelo Criador nas nossas células. A ciência brasileira, mesmo enfrentando a falta de recursos e a perda de patentes, reafirma a sua capacidade imensa de produzir inovação de classe mundial. A genialidade dos nossos pesquisadores aguarda apenas o suporte institucional necessário. A polilaminina é a prova de que a cura pode estar escondida na forma de uma cruz invisível a olho nu, esperando o momento exato em que a fé, a persistência e a ciência decidam caminhar de mãos dadas rumo ao impossível. Quando olhamos para a polilaminina curando a medula, percebemos a extrema fragilidade da máquina humana. O nosso corpo é uma rede elétrica complexa. Se um fio se rompe na coluna, o movimento para. Mas a intervenção divina nos laboratórios não salvou apenas os movimentos. Ela também salvou o motor principal da vida, o coração. Mais um acidente inexplicável mudou a nossa história, provando que o Criador também governa o ritmo dos nossos batimentos cardíacos. No ano de 1956, o engenheiro Wilson Greatbatch tentava construir um aparelho para registrar os batimentos cardíacos. Ele estava focado em apenas monitorizar o coração, não em curá-lo. Durante a montagem do circuito elétrico, ele enfiou a mão numa caixa de peças e pegou um resistor do tamanho errado por puro engano. Ele soldou a peça errada no equipamento e ligou a energia. O que deveria ser um simples erro técnico transformou-se num dos maiores milagres médicos. O equipamento com a peça errada não registrou o batimento do coração. Em vez disso, ele começou a emitir um pulso elétrico rítmico, constante e perfeito. O som que ecoou pelo laboratório era exatamente o som do batimento de um coração humano saudável.
Aquele erro de resistência elétrica não estava apenas a ler a vida, estava a fabricar o compasso da vida. O engenheiro percebeu na mesma hora que aquele aparelho minúsculo poderia substituir o batimento natural. Foi assim que nasceu o primeiro marcapasso implantável da história. Um simples engano na escolha de um resistor dentro de uma caixa escura salvou milhões de vidas em todo o planeta até aos dias de hoje. A faísca elétrica que mantém avós, pais e filhos vivos foi entregue à humanidade através de um tropeço do acaso. A ciência avança através de equívocos geniais, mas nós sabemos quem é que guia a mão do cientista em direção à caixa com a peça que salva vidas. O marcapasso e a polilaminina são irmãos de propósito. Um usa um pulso elétrico acidental para manter o coração a bater. O outro usa a proteína em forma de cruz para religar os fios da medula. Ambos lidam com a rede de energia invisível que nos mantém vivos. Eles são a prova de que o corpo humano é uma obra-prima de engenharia biológica, projetada meticulosamente para se regenerar quando recebe a chave certa, seja ela eletrônica ou uma simples proteína. Temos trilhões de células a agir em perfeita harmonia dentro de nós, coladas por essa mesma laminina. Diante de tanta complexidade, a grande questão filosófica grita: é possível que o universo e a vida sejam apenas uma sequência de colisões aleatórias no escuro? Ou existe um grande arquiteto a deixar pequenas pistas, pequenos milagres disfarçados de ciência para nos lembrar que não estamos sozinhos e que fomos desenhados com um propósito muito maior? Fé e laboratório nunca foram inimigos. Na verdade, a fé é o combustível invisível que mantém os cientistas, como a doutora Tatiana, focados numa única molécula durante 25 anos ininterruptos. A crença de que existe uma ordem escondida no caos é o que move a pesquisa. A religião busca o significado da vida, enquanto a ciência tenta descobrir como a vida funciona. Quando essas duas forças se unem, vemos cadeirantes a levantar-se e a caminhar novamente. Quando a ciência médica chega ao seu limite absoluto e o diagnóstico decreta o fim, é a fé que assume o comando. Os pacientes que receberam a polilaminina experimental não precisavam apenas de uma substância química injetada nas costas. Eles precisavam de uma esperança inabalável, de uma força espiritual gigante para acreditar que o impossível aconteceria. A cura física começou no laboratório, mas a cura da alma começou quando eles decidiram acreditar no amanhã. O universo sussurra os seus maiores segredos para aqueles que prestam atenção aos pequenos detalhes. A cruz microscópica escondida dentro do nosso próprio corpo é um lembrete biológico e espiritual formidável. Ela diz-nos que, por mais despedaçados que possamos estar, seja por uma lesão física, por uma depressão ou por um trauma, nós nunca estamos verdadeiramente quebrados, além da possibilidade de reparação. A cola da vida ainda sustenta a sua existência aqui. O acaso é a assinatura dos milagres silenciosos. Desde o fungo que voou por uma janela em Londres e exterminou bactérias, até a paciência infinita de uma equipa brasileira para decodificar a matriz do nosso corpo. A ciência continua a desvendar o espetáculo da criação. A proteína de Deus mostra-nos que o impossível é apenas uma questão de tempo e de fé. A mesma cruz que dividiu a história da humanidade está, neste exato segundo, a manter o seu corpo unido. Pense nisso por um instante. A mesma estrutura microscópica em forma de cruz que sustenta as suas células agora mesmo é o maior símbolo de amor da história. Quando você se sentir despedaçado pelas dores da vida, lembre-se da polilaminina. O seu corpo foi desenhado pelo grande arquiteto para colar os pedaços e se regenerar. Nós carregamos a assinatura de Deus na nossa própria carne, provando que fomos criados para resistir, para curar e para recomeçar. A ciência do imprevisto nos ensina a descansar.
Se o universo usou um fungo esquecido em Londres para curar infecções e um clima nublado em Paris para revelar a energia atômica, por que você duvida que Deus está no controle do seu amanhã? O que hoje parece um erro, um acidente ou um desvio no seu caminho pode ser exatamente o laboratório onde o Criador está preparando o seu maior milagre. Entregue as suas preocupações e confie nessa engenharia divina. Assim como a polilaminina constrói uma ponte sobre uma medula espinhal rompida para que a eletricidade volte a fluir, a fé constrói uma ponte sobre as nossas paralisias emocionais. Às vezes, o medo, a ansiedade e o cansaço cortam a nossa comunicação com a esperança. Nós ficamos travados, sem conseguir dar o próximo passo. Mas existe uma intervenção invisível, pronta para restaurar a sua força. Feche os seus olhos e permita que a paz celestial cure a sua mente. A verdadeira ciência não afasta o homem de Deus. Ela revela a magnitude assombrosa das suas obras. A doutora Tatiana Sampaio, Alexander Fleming e Isaac Newton foram apenas instrumentos que encontraram o que já estava escondido desde a fundação do mundo. Enquanto você se prepara para dormir esta noite, lembre-se de que o seu corpo continuará a trabalhar em silêncio. Bilhões de células guiadas pela inteligência suprema vão restaurar a sua energia para o amanhã. Respire fundo. Deixe que a tranquilidade tome conta de cada músculo do seu corpo. Sinta a gravidade, a mesma força que inspirou Newton, abraçando você de forma segura. O mesmo Deus que desenhou a proteína em forma de cruz para sustentar a nossa biologia está agora sustentando o seu espírito. Não há dor que ele não possa consolar, nem paralisia que ele não possa reverter no tempo certo. O acaso não governa a sua vida. A providência divina é a sua bússola. Se você está enfrentando uma batalha que parece impossível, lembre-se dos pacientes que voltaram a andar. Eles receberam a matriz biológica, mas precisaram ter coragem para dar o primeiro passo. Deus fornece a ponte, mas é você quem precisa decidir caminhar sobre ela. Entregue os seus medos nesta noite. O amanhã é uma página em branco que será escrita com a tinta da misericórdia. Durma com a certeza absoluta de que você é uma obra de arte amada e protegida. Que a luz suave da esperança ilumine os cantos escuros da sua mente. Deixe as dúvidas para trás. A biologia confirma o que a fé sempre soube. Nós somos projetados para a vida, para a conexão e para a regeneração. A mesma força invisível que organiza as galáxias e as proteínas está agora alinhando os propósitos do seu coração. Que a sua noite de descanso seja profunda, restauradora e cheia de paz. O milagre do amanhã já começou a ser preparado para você. Se essa jornada entre os mistérios da ciência e a grandiosidade da fé trouxe paz para o seu coração nesta noite, inscreva-se no nosso canal. Faça parte dessa família de decodificadores que buscam a verdade divina escondida nos detalhes do universo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança, alguém que precisa lembrar que não existem acidentes nos planos do Criador. A sua atitude pode ser a resposta à oração de uma pessoa. Nós do canal Ciência e Fé para Dormir agradecemos por você ter escolhido descansar a sua mente com a nossa história de hoje. O nosso propósito é provar que a voz de Deus ecoa tanto nos altares quanto nas lentes dos microscópios. Deixe um comentário abaixo dizendo qual dessas descobertas científicas mais tocou a sua alma. Escreva: "Eu confio no Criador", para decretar que a sua vida está nas mãos do maior engenheiro do universo. Tenha uma noite abençoada. Feche os olhos, acalme a sua respiração e sinta o amor invisível que sustenta cada célula do seu ser. O imprevisto não é o caos, é apenas o método misterioso de Deus para nos surpreender com a cura. Você está seguro.
Você é um milagre ambulante feito de pó de estrelas e sopro divino. Que os anjos guardem o seu sono e que a paz do céu invada a sua casa agora. Fique com Deus, decodificador da fé. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.